E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e lhe foi-lhes dado o poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhe foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não lhes matasse, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rosto de homens, e tinha cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes de escorpiões, e agrilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disto vem ainda 2 ais. E o anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu um grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou em delícias, esteve, e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio.
estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram, lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpuras e de seda e de escarlata. Toda madeira adorífera e todo o vaso de marfim, todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e de perfume, mirra, incenso e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, cavalgadura e ovelhas, as mercadorias de cavalos e de todos os carros de corpos de almas de homens e de corpos e de almas de homens. O fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai, grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo, o fogo do seu incêndio, clamaram dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram chorando, lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos tinham naus no mar, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos, profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque teus mercadores eram grandes da terra. Porque teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18.